Hora de abrir os microfones para a jornalista Gabi Tricânico, que está em Brasília, e ela conversou aí, está com um advogado penal que alerta sobre o uso indevido da Lei Maria da Penha. O doutor Habib Filho fala aí sobre mulheres que mentem para se vingar de parceiros. Mas quem traz todas essas novidades e conversa com o doutor é a nossa jornalista Gabriele Tricânico, direto de Brasília. Muito boa noite, Gabi. Seja bem-vinda ao download da notícia, segunda edição desta sexta-feira. Bibi, advogado, Gil, que está nos estúdios da Guardiã da Notícia, na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu sigo a minha cobertura aqui no DF, direto de Brasília. E agora é hora da gente falar de um tema muito sensível. Eu estou aqui com o doutor Fernando Habib, advogado, especialista em direito penal. E o doutor concede essa entrevista com exclusividade aqui para a gente, para falar de uma temática. A gente saiu do Agosto Lilás, do Outubro Rosa, a gente está agora no Novembro Azul, mas a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. Doutor, que é, inclusive, um dos advogados que cuida do caso do Pichuleco, que foi recentemente aí muito enfatizado pela imprensa nacional, por outros veículos além do nosso. Doutor, como é que a Justiça está tratando a questão da Lei da Maria da Penha, que está sendo utilizada de maneira indevida quando as mulheres mentem, não falam a verdade? Eu acho que há uma omissão muito grande. Primeiro, boa tarde a todos, né, no estúdio, a doutora aqui também. Primeiro, há uma omissão muito grande estatal, não só do judiciário, mas do legislativo, né? A gente tem aí uma grande omissão, porque, de fato, as mulheres que mentem acabam não sendo responsabilizadas por esse crime, porque já é um crime. O que acontece também é que a gente tem que movimentar novamente a máquina pública para ir atrás dessas mulheres. Então, a gente tem um intuito muito grande com essa repercussão, né? E além da conscientização, porque eu acredito muito que as mulheres que realmente sofrem da violência, né, elas não precisam ter medo de nenhuma alteração da Lei Maria da Penha, porque a gente não tem o intuito de penalizar essas mulheres, né? A gente tem o intuito de fazer uma correção do texto da lei que penaliza as pessoas, as mulheres que procuram uma vingança pessoal para fazer uso indevido da lei. Que foi criada para defender nós, mulheres, Exato. E que estamos começando a ser descredibilizadas por outras que acabam utilizando a lei para benefício próprio e para se vingar do companheiro. É claro que a gente não está aqui para fazer juízo de valor, né, e generalizar. A lei é muito bem-vinda para nós. Eu já utilizei, inclusive, quando mais nova, quando mais jovem, da Lei Maria da Penha, e a única pauta, a questão, né, essa agenda que está começando a ser discutida aqui em Brasília, é que existe só um lado, exatamente, da história dentro desse texto. E precisa ter uma revisão desse texto, e aí fica aqui também o nosso apelo, né, doutor, para os deputados que estão nos acompanhando, que acompanham a Guardiã da Notícia, ou que vão assistir posteriormente no nosso portal essa entrevista, que acompanham o nosso jornal, que tenham a sensibilidade de entender o que está acontecendo com essa lei que é tão importante para o nosso país. Com certeza. Eu sou pai de uma menina. Espero que... Eu fico muito tocado com o seu relato de já ter utilizado. Sinto muito que você já tenha passado por isso. Espero que outras mulheres não passem. Mas a gente não pode generalizar também nem ambos os lados, né? Nem toda mulher que utiliza da lei, ela está fazendo de uma maneira maliciosa para punir um eventual término ou quebra desse relacionamento. Mas também nem todo homem que está sendo investigado, apurado por esse crime, eles são de fato culpados. Então eu acho que a gente precisa ver caso a caso, mas ter ali uma forma da gente de fato penalizar essas mulheres, porque como você falou, a gente descredibiliza, né? A gente tira ali a confiança do próprio judiciário. A toda hora tem uma Lei Maria da Penha.
Toda hora pode ser que uma mulher seja agredida, com certeza. Toda hora uma mulher Mulher é agredida agredida. no nosso país. Exato. Os homens estão matando as As mulheres, mulheres doutor. Tem mulheres, nesse exato momento, a gente está aqui sendo em agredida. Brasília, conversando, falando sobre essa temática, e existem mulheres que estão apanhando. Existem mulheres que estão sofrendo violência psicológica. Exato. Mas existem mulheres que estão mentindo, batendo cabeça na parede, chamando a polícia e dizendo que foi agredida pelo companheiro. E aí a lei tem que ser justa para todos. Eu tenho, inclusive, outros casos de uso indevido da Lei Maria da Penha, onde a ex-companheira desse outro cliente fez maquiagem, porque ela é maquiadora, e ela maquiou o corpo como se fosse uma agressão sofrida. Então, a gente precisa realmente começar a verificar o que a gente pode fazer, o que o Estado, que é o guardião da lei, mas também é o guardião da democracia, é o guardião, é o responsável, né, por tutelar os direitos das pessoas, o que a gente pode, como Estado, fazer para que a gente puna essas mulheres que usam de forma indevida a lei para o seu benefício próprio, mas focando nisso, sabendo que existem realmente vítimas e que essas vítimas precisam ser ouvidas, essas vítimas precisam ter voz. Mas, além disso, o quanto que do sistema a gente começa a utilizar e essas mulheres começam a não ser ouvidas, porque outras mulheres que estão mentindo estão sendo ouvidas. Então, a gente precisa equiparar um pouco a situação, né? Antigamente a gente tinha, até hoje temos também muita agressão, muita violência, mas antigamente a gente tinha ali um desequilíbrio, né, entre os dois lados. Mas é que, na verdade, aí eu peço até parte para o doutor, é que antigamente a gente não tinha acesso à informação. Exato. E as mulheres, elas eram oprimidas. As mulheres não falavam. Por que agora explodiu o número de denúncias? Porque agora as mulheres estão denunciando, as mulheres estão falando, existem campanhas efetivas, contínuas para denunciar. Porque a mulher que vive uma situação de violência doméstica dentro de casa, e nem sempre a violência doméstica é a pior. A pior é a psicológica. E a mulher que vive esse ciclo, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento e ela precisa de coragem para denunciar o agressor. Antigamente, as mulheres dependiam 100% dos homens. Hoje, economicamente, emocionalmente. Sem falar na questão emocional, mas eu acho que o que pega ainda muito, e a gente está no século XXI, a gente está aqui em Brasília, na capital do nosso país, mas existem mulheres que ainda dependem economicamente dos seus maridos. E a gente fala, e não tem classe social. Mas eu vou voltar aqui para a nossa temática, para a pauta. Eu queria que você falasse um pouquinho do caso desse seu cliente, que a vítima, a suposta vítima, se maquiou. Como é que prova para a justiça que aquilo era uma maquiagem? E já emendo numa outra pergunta. Hoje você faz uma denúncia, você vai preso. A polícia vem, ela não ouve. Então a mulher falou, estou sendo agredida. O policial chega e leva o agressor. Ela não quer saber se de fato aconteceu, ninguém vai ser ouvido. O cara vai passar o final de semana na cadeia, ele vai ficar preso até explicar o que aconteceu de fato. Como é que entra o seu papel nisso? Recentemente, a gente teve até uma revisão boa pelo STJ, dizendo que agora a Lei Maria da Penha só pode ser aplicada com provas contundentes sobre o crime, né? Então, eu acho que isso já tem já é uma vitória, né? Tanto para as mulheres quanto para os homens, porque a gente deixa... a gente interrompe esse ciclo um pouco de mulheres que estão utilizando da lei para benefício próprio, porque ela sabe que só vai acontecer se tiver provas, né? E os homens também, a gente protege esses homens que não são agressores, porque os homens que são agressores, isso é muito importante a gente frisar, os homens que são agressores, eles merecem estar de atrás das grades mesmo, tá? Porque a gente não agride ninguém, a gente não pode agredir ninguém. Esses homens, eles merecem realmente estarem na prisão, merecem o devido processo legal, merecem todo o sistema de prerrogativos e a punição correta, né? Esse caso do meu cliente, a gente conseguiu provar, porque no exame de corpo de delito realizado pela polícia, embora tenha se ficado muito bem maquiado, né, eu acompanhei o exame de corpo de delito. Então, eu até, naquele momento, eu falei assim, gente, coloca um pouco de água e sabão nesse machucado. E na hora que colocou, começou a sair, a borrar, né? Então, a gente tem já essas... criatividade, né? Muita. Maquiar o corpo e dizer que apanhou, e aí é isso, né? Cai
no descrédito às Cai no mulheres. descrédito. E quando uma mulher é agredida, quando uma mulher é morta, até você explicar, a gente vive numa sociedade ainda que apanhou porque mereceu, e as próprias mulheres acabam tendo esse tipo de frase, porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, patriarcal, existe um machismo estrutural emprenhado dentro da nossa sociedade. Realmente é uma discussão que precisa voltar para a pauta e que esse texto precisa ser revisado. Vamos entrar no caso do Pichuleco. Bora. Vinícius Aquino, né? Vinícius Aquino. Polêmico, todo mundo conhece ele, esteve aí por semanas aí na mídia por conta também da sua ex-companheira, a Eleusa, que, aliás, a gente está tentando, inclusive, conversar com ela também, para ela dar a versão dela. A gente está acompanhando os casos, tivemos acesso aos áudios, as ameaças, né, que ela fala. O Vinícius é seu cliente. Eu queria que você contasse para a gente, né? O Vinícius chegou a ser preso, ficou 13 dias. Como é que vocês conseguiram virar esse jogo de fato e provar que a Eleusa estava mentindo? O processo ainda está tramitando, tem alguns inquéritos policiais ainda tramitando, né? E em segunda instância a gente conseguiu a absolvição dele do crime da Maria da Penha, porque não há provas nenhuma que corroborem com essa narrativa, né? O Vinícius, ele sofreu muito, cara, e ele vem sofrendo muito ainda, sabe? É uma perseguição, e isso ficou muito claro até mesmo para o próprio juízo, né? O juiz, em uma das decisões, em uma das falas dele nos autos do processo, ele fala, olha, eu vou revogar todas as medidas protetivas de urgência, porque, primeiro, ela vem procurando ele, ela se sentiu confortável e confiante para encontrar com ele. Ela saiu com ele de tornozeleira. Exatamente. Ela encontrou que esse homem representaria. Você vai se dormir com alguém que você denunciou, coloca uma tornozeleira e dorme com a pessoa. Exatamente. E para além disso, né, o juiz até colocou ali no texto dele, ele colocou, olha, e ela ameaça ele, né, dizendo que tem fortes influências no campo do judiciário, né, e na polícia também. Inclusive, isso é uma coisa que a gente precisa até conversar também, porque as pessoas que carregam um sobrenome forte, como é o caso da Eleusa, né, porque tem o sobrenome Sarkis, que Sarkis aqui em Brasília é uma família muito forte, né, elas precisam tomar muito cuidado, porque elas são fonte de inspiração também para muitas pessoas da sociedade. Então elas têm que dar o exemplo. Elas precisam começar a ter esse, não só comportamento, né? O comportamento. Exato, mas tem mais a ver ainda com a índole, sabe? Eu acho que isso tem a ver com a índole, com o caráter. Eu acho que você acabou, eu não quero mais você, tá tudo certo, segue sua vida, eu sigo a minha, seja feliz você também. Eu não preciso acabar com a sua vida. Sabe, Essa história tomou uma proporção enorme. É uma história que ainda não acabou. A gente está acompanhando esse caso. E aí, esse é mais um dos casos. A gente até abre aqui os microfones da Guardiã. Se você está também sofrendo algum tipo de perseguição, é homem, está tendo o uso da lei indevido, né, da Maria da Penha, conta pra gente, manda um WhatsApp para a Guardiã da Notícia, lá em São Paulo, aqui no DF, ou em Santa Catarina, ou qualquer lugar do Brasil, que a gente vai começar a acompanhar, monitorar esses casos, porque a Guardiã levanta a bandeira das mulheres. Sim. O próprio nome da emissora, a Guardiã da Notícia. Mas nós também somos muito justos em todo tipo de reportagem, de entrevista, e a gente sempre procura ouvir todos os lados. Então, sempre procuramos todas as peças envolvidas para não sermos injustos com ninguém e denegrir a imagem, né, de pessoas que não merecem, enfim. Eu acho que esse é o compromisso com a notícia, é o compromisso do jornalismo. Então, para a gente encerrar, doutor Fernando Habib, que está aqui conosco, fica aqui o convite para participar com a gente mais vezes, para falar dessa temática. O que o senhor gostaria de fato, né, que para quem está nos acompanhando, para os deputados e até mesmo para o judiciário, para que essa temática fosse discutida e a lei passasse por uma revisão, ou até mesmo fosse criada uma nova lei, por que não? Para defender os homens, né? Não sei. Eu acho que a gente precisa começar a enxugar um pouco o caminho para as coisas acontecerem, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Então, a gente já entrou na OEA, a gente tem conversado junto ao CNJ, eu acho que são órgãos importantes, mas a gente também está procurando o legislativo para a gente fazer essa alteração legislativa. Mas o mais importante que eu acho
é a gente ter ou uma agravante, né, para mulheres que mentem sobre isso, porque isso mexe não só com a estrutura do Estado, mas eu acho que mexe com a questão da credibilidade da vítima real, da mulher que realmente sofre com aquilo. Então, eu acho que essa automatização, então a pessoa foi absolvida, descobriu que não houve nenhum tipo de crime da Maria da Penha, eu acho que ali naquele momento já tem que ter uma automatização para punir essa mulher. Uma multa, Uma, de repente? ou uma multa, né? Acho que só a multa não, mas eu acho que tem que ter uma responsabilidade penal. Não estou falando de prisão, mas um trabalho social, fazer um curso, sabe? Que a gente fala muito para os homens fazerem cursos, mas as mulheres também podem fazer cursos para aprender a usar a Maria da Penha, né? Para olhar e falar assim, olha, eu não posso utilizar isso aqui, esse recurso tão valioso e que demorou tanto para a gente conquistar esse recurso para as mulheres, né? As mulheres demoraram tanto para conquistar isso. A gente não pode jogar isso no lixo. E nem usar como barganha, porque esse processo é Exato. uma história, doutor, que a mulher negociava, olha, eu volto para você se você me der isso, Isso, aquilo, e eu cancelo a denúncia, isso. eu não faço a denúncia. E é importante ressaltar que é um crime incondicionado, né? Uma ação penal pública incondicionada. Então, independentemente da vontade da vítima, depois que é feita a denúncia, ela não volta atrás. A vítima ela não pode retirar a denúncia. Então, independentemente, mesmo que ela fale, eu menti, o Ministério Público e a polícia precisa continuar a averiguação. Porque existem mulheres, como a doutora bem ressaltou, que são vítimas psicológicas. Então, às vezes, elas vão dizer que mentiram mesmo não estando mentindo. É um ciclo É um vicioso, né? ciclo Um vicioso. ciclo que ela precisa conseguir se libertar também. Exatamente. E eu não sei, acho que isso não foi dito, a minha primeira formação é em psicologia. Eu fui psicólogo durante muito tempo. Tenho mestrado na área de sistêmica familiar, né? Então eu conheço bem os dois lados, né? Tanto o lado da psicologia, quanto o lado do direito, o lado da família, o lado da mulher, o lado do homem. E de fato, assim, no final, todos são vítimas de alguma forma, né? Mas a gente precisa começar a desvitimizar a pessoa que realmente não sofreu a violência, mas que comete uma violência enorme, às vezes não só contra a pessoa. No caso do Vinícius, ele era solteiro, eles não eram casados, eles tinham um relacionamento, eles não tinham filhos em comum, mas ele tem um filho, ele tem uma filha, e isso pega para a filha, porque ela sabe que o pai está sendo Para ex, para ex, para a família para dele, família. né? Então, embora eles não tenham constituído uma família entre si, ele tem a família dele, ela tem a família dela. Nesse caso é engraçado também, até para a gente finalizar esse assunto, ela processa ele. Em um dos processos ela diz que não é namorada, mas em outro ela fala que é e pede a medida protetiva. Isso. E aí os inquéritos não se conversam. Não. E eram 13 processos, Eram. se não me engano. E aí virou uma... Imagina o judiciário vendo tudo isso. Uma decisão aqui, aí cai aqui, vai ali. Precisaria também, chegou ali, denúncia, tudo da mesma pessoa, tem que juntar todos os processos em um só, para poder ter aí algum tipo de decisão e entender o que aconteceu, porque realmente é uma briga de família, né? É caso de família. É casa de família. A gente não consegue hoje juntar todos os processos do Vinícius porque eles estão em fases diferentes processuais. Uns estão em inquéritos, outros já estão em medida protetiva, outros estão em segunda instância. Uma é uma ação civil, a outra são ações penais. Então a gente não consegue juntar todas, né? Mas a gente consegue conectar elas até para que o juízo não seja induzido ao erro. Eu acho que isso é uma das coisas, que essa é uma das coisas tanto, que isso é importante ser frisado, né? É tanto uma perseguição que ela abriu 12, 13 e ela tem decisões diferentes e distintas. E isso induz o juiz ao erro, né? O juiz ele não consegue, até porque são vários assessores que às vezes pegam processos diferentes. Então, às vezes, um dá uma decisão, o outro dá outra, o outro dá outra. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que esses processos conversem entre si, mesmo que eles não sejam apensados, anexados, juntados, porque estão em fases processuais diferentes, mas que eles conversem entre si, que antes de eu dar uma decisão aqui, eu tenho que ver o que eu fiz ali também. Então isso é muito importante. E vale ressaltar que no caso do Vinícius, o próprio Ministério Público foi favorável a tirar as medidas protetivas de urgência. Aliás, uma promotora, mulher, defensora das causas das mulheres, que é a Ramona, inclusive, Ramona, um abraço para você, excelente promotora, a gente tem a sorte aqui no DF de tê-la como promotora, né? Então, para você ver que a perseguição que ele vem sofrendo é uma coisa muito grave, né? E que tem desestabilizado
a família dele, né, a filha dele está sofrendo com isso. A gente pediu uma medida protetiva, inclusive, para a filha dele, né? Acho que isso é importante ressaltar, porque a ameaça foi, inclusive, para a filha dele. É um caso que a gente não consegue entender. Olha, fica aqui o convite para a Eleusa também, os microfones da Guardiã da Notícia estão abertos aqui, para a gente também ouvir o lado dela, ouvir a história dela, o porquê. As diferentes, mas que eles conversem entre si, que antes de eu dar uma decisão aqui, eu tenho que ver o que eu fiz ali também. Então isso é muito importante. E vale ressaltar que no caso do Vinícius, o próprio Ministério Público foi favorável a tirar as medidas protetivas de urgência. Aliás, uma promotora, mulher, defensora das causas das mulheres, que é a Ramona, inclusive Ramona, um abraço para você, excelente promotora, a gente tem a sorte aqui no DF de tê-la como promotora, né? Então, para você ver que a perseguição que ele vem sofrendo é uma coisa muito grave, né? E que tem desestabilizado a família dele, né? A filha dele está sofrendo com isso, a gente pediu uma medida protetiva, inclusive, para a filha dele, né? Acho que isso é importante ressaltar, porque a ameaça foi, inclusive, para a filha dele. É um caso que a gente não consegue entender. Olha, fica aqui o convite para a Eleusa também, os microfones da Guardiã da Notícia estão abertos aqui, para a gente também ouvir o lado dela, ouvir a história dela, o porquê que chegou nesse ponto, né? Você, como psicólogo, acho que já deve ter tirado um diagnóstico disso. eu prefiro resguardar esse outro lado, para a gente não cometer nenhum tipo de diligência errada ou crime, né? Então, acho que isso aí, não conflitar, eu acho que, mas eu aconselho ela a fazer uma terapia, caso, né, eu creio muito que muitas das denúncias falsas são porque a gente tem, a mulher, ela tem vontade de superar, e superar significa ser mais, ganhar, vencer, ninguém vence, gente, tá tudo Numa certo. Guerra sai todo mundo machucado. Exatamente. E eu acho que muito importante é isso, é saber que ninguém vence. E você pode seguir a sua vida, e eu posso seguir a minha, porque você vai ser feliz, e eu também vou ser feliz, tá tudo certo. Sabe, eu costumo dizer, eu tive uma namorada uma vez, que eu amava muito ela, e ela falou pra mim uma vez assim, pois eu tô pensando em terminar, eu acho que eu não amo mais você. Eu falei assim, cara, a gente combina tanto, que eu tava pensando a mesma coisa, não, então vamos embora terminar mesmo. Eu acho que é melhor, segue sua vida, eu sigo a minha, tá tudo certo, vai ser feliz. Eu não preciso te prejudicar para ganhar. Eu quero que você seja feliz. Pronto. E nem mentir. E nem mentir, que é o principal. Dr. Fernando Habib Filho, advogado penal aqui do Distrito Federal de Brasília. Muito obrigada pela sua Obrigado entrevista, você. pelo conteúdo rico passado aqui para toda a nossa audiência. Obrigado você. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha. Gil, olha, eu vou ficando por aqui. Eu ainda tenho mais um evento para cobrir. O LFA acontece aqui, ó, bem aqui do nosso ladinho, na Arena BRB, aqui de Brasília. É um dos maiores eventos de MMA do mundo. É onde eleva os atletas para o UFC. A partir das 8h30 da noite, a cobertura completa você acompanha com a gente na Guardiã da Notícia. Eu volto com vocês aí direto dos estúdios da Avenida Paulista no Download da Notícia, segunda edição. E sextou. Boa sexta-feira para vocês e até segunda. Tchau, tchau. Obrigado, Gabi. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Agora são 18h35. Se você perdeu algum trecho dessa entrevista da Gabi Tricânico, você pode acessar o nosso portal, aguardandanoticia.com, que lá você vai ter a entrevista na íntegra já disponível e também todos os detalhes sobre esse assunto que foi abordado. Às 18h35, a gente vai para um rápido intervalo, voltaremos em instantes com o download da notícia, segunda edição, desta sexta-feira, dia 7 de novembro. Música e informação na palma da sua mão. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.